Meus irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 10. A partir do versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 18. Nós vamos ler até o versículo 31. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e quando a viu, disse, filha, anime-se, a sua fé a curou. E partiu daquele momento a mulher e ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiu daqui, diz ele, a menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele colocou nos olhos os 2 cegos e disse, seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver Jesus. E Jesus os advertiu severamente, não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam a fama por toda a região. Curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações, alegre os nossos corações, traga esperança, traga paz. Que em nenhum momento a nossa fé desfaleça, nem mesmo diante de qualquer crise que aconteça. Nós oramos que o Teu Espírito fale aos nossos corações e nos traga esperança e fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A narrativa dos evangelhos é maravilhosa. E nessa noite eu gostaria de trazer uma mensagem dentro desses dias em que estamos vivendo uma insegurança, uma incerteza para alguns e para alguns medo, uma palavra de fé. Porque às vezes as coisas já não estão tão boas e aí começam a surgir tantas outras notícias de crises, de epidemias, de tantas coisas ruins, de incertezas quanto ao futuro. E aí as pessoas começam a entrar em desespero e muitas perdem a fé e a esperança. E esta noite eu quero que vocês vão para casa com fé no coração e com esperança de que não está perdido. A narrativa dos evangelhos fala sobre a vida de Jesus e os seus milagres. E aqui nessa narrativa de Mateus 9, tem mais, mas nós
separamos esses 3 milagres que aconteceram numa sequência só, para a gente entender o que é a fé em Jesus e o que a fé em Jesus é capaz de fazer. Nós temos fé em tantas coisas. As pessoas todos os dias falam de fé, pensam positivamente. Isso ajuda, porque você deixa de ser negativo para as coisas. Ajuda, porque você está sempre com esperança. Ajuda você no trabalho quando não está bom, e você não, mas vai melhorar. Um pensamento positivo, uma palavra de ajuda, de esperança, de alguém que diz para você: continua, vai dar certo, isso vai passar. Essa fé ajuda em algumas situações, não tem problema. Quando nós dissemos para alguns irmãos que está em um momento difícil: aguenta, irmãos, vai passar. E ele toma mais força e continua a caminhar. É muito bom. Mas há momentos que nenhuma palavra de autoajuda e de esperança ajuda aquela pessoa na tal circunstância em que ela está. Porque ela chegou num ponto em que agora sim se encerrou. Acabou. As suas esperanças se esgotaram. O resultado foi dado. A notícia que chegou é de que acabou. É morte. É incurável. É sem solução. Não há o que fazer. E aí é neste momento em que a fé que nós falamos quase todos os dias, de um pensamento positivo, não adianta de nada. Porque se você chega num velório em que uma mãe está velando o seu filho, não tem palavras que você diga a ela que possa lhe trazer alguma esperança, porque o filho está morto ali. Não adianta dizer para ela: não chore, porque ela só pode chorar. Não adianta dizer: vai passar, ela nem quer que passe, ela está angustiada e sofrendo. Então há momentos em que esta fé que aparece como um pensamento positivo, que leva as pessoas a andarem, a tomarem decisões, a terem mais esperança, há momentos em que ela não resolve mais. E aí nós precisamos ter a fé verdadeira em Jesus. 3 fatos que o Senhor Jesus agiu mediante a fé que aquelas pessoas tiveram verdadeiramente nele. Jesus está indo resolver ou ajudar um pai em que a sua família se acabou. Um mestre da sinagoga, alguém importante, conhecedor das leis, uma família estável, vivendo os seus dias de alegria. Mas neste momento, a sua família se desmorona porque a sua filha morreu. E esse homem, talvez com tanto conhecimento das leis, não podia ter nenhuma palavra de esperança a dar à sua família, que agora neste momento só podia chorar e ter a incerteza de como vão viver a perda da sua filha. E ele sai desesperadamente a buscar Jesus. E ele convida Jesus. E aí não é mais uma fé de pensamento positivo. Ele chama Jesus e diz: se o Senhor for lá, não tem mais, a minha família acabou. Minha filha está sendo velada em casa. Até que Jesus chega lá, a música fúnebre está tendo um ritual de despedida para a moça, para a menina. E ele diz: Jesus, se o Senhor for lá, a minha família não tem mais o que fazer. Minha filha está morta. Mas se eu sei que o Senhor for lá, ela vai viver e a minha família vai ter outro jeito. É a fé que restaura a família. Uma outra pessoa
uma mulher agora, durante o processo em que aquele homem está pedindo ajuda a Jesus. Uma mulher que já há 12 anos vem sofrendo de uma hemorragia. Ela há 12 anos que começou a menstruar e não parou. As suas forças se esvaíam dia após dia. Esta mulher andava com panos, passando vergonha em meio às pessoas, ainda mais diante da época em que ela vivia, dos conceitos que se tinha de tornar ela imunda. Talvez vocês já saibam disso, não temos tempo de entrar em detalhes. Ela não era bem-vinda na sociedade, porque aquela enfermidade a deixava imunda. Ela não podia estar junto da família, junto das pessoas. Se sentar, aonde ela se sentava era preciso ter um ritual de limpeza. Se alguém sentasse lá, se tornaria impuro, imundo como ela. Esta mulher há 12 anos carregando este mal, este sofrimento, e as suas forças se esvaindo dia após dia. E a sua fé nas coisas continuava, porque ela buscava ajuda. Alguém dizia para ela: eu conheço um médico que pode te ajudar. Ela ia àquele médico, e aí fazia exames, passava medicamento, e não resolvia o problema. Mas ela tinha ainda fé, ela continuava com esperança, pensamentos positivos. Alguém dizia: mas tem outros que podem ajudar, vem aqui. E ela ia, e as narrativas dos outros evangelhos vai dizer que ela já tinha gastado tudo com o melhor que se tinha da medicina, e nada disso resolvera seu problema. Antes, ela foi a pior. Esta mulher já não tinha forças, mas aí ela soube de alguma coisa que não era só aquela fé de pensamento positivo. Ela soube de algo que poderia de fato resolver. E esse chamava-se Jesus. E aí ela teve uma fé tão grande, e ela disse consigo mesmo, já que não podia compartilhar com mais ninguém, e nem dizer àquele povo que ela faria, porque senão era escorraçada no meio da multidão. Ela disse: mas se eu chegar aonde está Jesus, e eu conseguir tocar nas barras, na orla do vestido de Jesus, eu vou sarar. É a fé que renova as forças e estanca o sangramento. Jesus resolve o problema da mulher. Jesus resolve o problema da família. Jesus vai embora. E 2 cegos correm atrás de Jesus. Clama por ele. E eles chegam dizendo, e eles sabem quem é Jesus. 2 homens que nunca enxergaram. Cegos. Só viram a vida dentro da perspectiva de outras pessoas. Isso é tão bonito. Você precisa ver o girassol. Você precisa ver como que é o templo aonde a gente vai em Jerusalém. Você precisa ver como que é um jardim. Diz para mim como é. Eles é assim, assim, assim. E ele via a vida dentro da perspectiva de outras pessoas, porque ele mesmo não enxergava. Vivendo numa sociedade onde o cego não tinha capacidade, vivia de acordo com que quando ele nascia já era dito que ele não podia fazer algumas das coisas que tinha que ser feita, porque ele era incapaz de fazer, porque era cego. Então ele seguia essas diretrizes, a sua vida quase que se resumia a pedir esmolas e a mendigar aos outros qualquer outra coisa. Ele não tinha autonomia, era cego. Vivia a partir da perspectiva de outras pessoas. E Jesus pergunta: vocês creem que eu posso curá-lo? E eles respondem: nós cremos. E Jesus toca neles e diz: então seja feito segundo a sua fé. É a fé que devolve a visão aos cegos. E nós? Aonde entramos aí?
vivemos todos os dias com a nossa fé de rotina. Vai dar certo, vai melhorar. Mas quando algumas coisas acontecem em nossa vida, que nos leva ao fim da história, que comumente, dizendo por aí, não há mais o que fazer, não há jeito, não há esperança, então nos pomos a chorar e a desanimar. E a primeira fé que eu quero que vocês entendam esta noite, é a fé que estanca o sangramento e que devolve as forças àquele que já não tem mais. É a esposa que sangra durante anos na alma por conta de uma traição. Ela já não consegue mais ter perspectiva melhor da vida. Já buscou ajuda com psicólogos, já buscou ajuda com terapias, mas as suas forças se vão. Porque o que dizem é que homem não dá certo, homem não presta. Ela tem um olhar da vida que não tem esperança. É o filho que sangra na alma durante uma vida inteira, porque dentro do seio da família, aonde ele deveria encontrar carinho e amor, ele foi violentado, agredido, jogado para fora de casa. E ele traz esse sangramento na alma durante uma vida. E já não há esperança para ele. Mesmo já procurando ajuda com psicólogos e psiquiatras, a sua fé já está resumida a viver uma vida sangrando na alma, com tristeza e dor. Não há perspectiva melhor da vida. Porque a fé de um pensamento positivo se acabou o dia que o esposo a traiu, o dia que o pai a violentou, o dia que a família a desprezou. Não adianta dizer para essa pessoa que está sangrando na alma que vai melhorar, que vai parar, que os homens não são tão maus. Para esta mulher não adianta. Mas a fé em Jesus pode mudar a perspectiva das coisas. Porque a fé em Jesus, por mais que a alma do ser humano esteja sangrando com a dor da traição, por mais que o filho esteja com o rancor e não consegue perdoar por conta dos problemas familiares, a fé em Jesus restaura o sangramento da alma, e as forças que já não se tem renovadas outra vez. E aí você pode falar como aquela mulher: Jesus, foi eu quem te toquei. E Jesus percebe que você tem fé nele, e as coisas mudam à sua volta. Mas o marido já traiu, eu já fui desprezado pela família, as circunstâncias não mudaram, mas o meu ponto de vista diante da fé mudou, porque não está mais perdido, o sangramento cessou, a dor da alma ele arranca. Você não pode consolar uma mãe que está chorando por um filho, mas Jesus chega diante da mãe que está levando o filho a ser morto e diz: não chores. Eu não posso dizer, Jesus pode, porque em seguida ele toca no morto e levanta e devolve a alegria para aquela mãe. A fé em Jesus traz esperança outra vez. Meus irmãos, não existe nada, nenhuma dor, nenhuma mágoa que não possa ser restaurada por Jesus. Eu não estou dizendo para vocês acreditarem, estou dizendo para vocês terem fé em Jesus, e o sangramento vai parar. Há pessoas que sangram porque não pode perdoar, não pode olhar no olho do outro, de um parente, de um familiar, de um amigo. O rancor, a mágoa está consumindo as suas forças dia após dia.
E não adianta dizer nada para você, porque você sabe que não tem jeito. A dor que você carrega do mal que lhe fizeram não te deixa perdoar. Eu te digo esta noite, Jesus passa por aqui. E você pode fazer como aquela mulher. Toque nele pela fé. E o sangramento da sua alma vai parar. Você pode perdoar. Você pode liberar perdão. Irmãos, para Jesus não tem nada que seja impossível e difícil. Esta é a fé em Jesus que estanca o sangramento. E aquela mulher teve essa fé em Jesus. Foi a única coisa que resolveu o seu problema. A segunda fé que nós vamos trabalhar aqui é a fé que restaura a família. Hoje, o maior problema da sociedade é a família. São filhos que se perdem. São pais que deixam os filhos se perderem. É a sociedade que apresenta outras formas de educação. E os pais já estão confusos de como vão viver e fazer a vida. E às vezes a família tem um rompimento, de um sofrimento, que nem os pensamentos positivos e a esperança faz aquela família se reerguer outra vez. Aquele homem, um homem especial, uma família especial, teve a sua família destruída porque a sua filha morreu. Morreu. O que pode ser pior? O que pode ser pior para uma família? O que pode ser pior para a sua família? O que é que está acontecendo no seio da sua família que você acha que não dá para resolver? É o casamento que se acaba quando se descobre que não há mais amor. Quando se descobre que está rolando uma traição. Quando se descobre que já foi traída por muito tempo, ou traído por muito tempo. Quando se descobre que o esposo mente no que ganha, no que faz. Quando se descobre que um filho já está fazendo uso de drogas. Quando se descobre que uma filha já está indo para lugares onde um pai teria pavor de imaginar. Quando a família começa a desestruturar-se, e as pessoas começam dentro do seio da família, ao invés de buscar esperança, porque já não se tem, aquele pensamento positivo de que vai melhorar, já não a resolve mais. E entre o seio da família começa. O pai culpa a mãe pelo problema do filho. A mãe culpa o marido pelo problema da filha. A filha culpa os pais pelas suas atitudes. Os filhos dizem que são revoltados por conta da criação. A família está sendo desestruturada. Não há paz dentro dos lares. E não adianta dizer para essa família, vai melhorar, vai mudar. Porque as coisas não mudam assim. E aquele homem chega a Jesus e diz, Jesus, lá em casa acabou-se a alegria. Lá em casa só há pranto. O que aconteceu? Minha filha está morta. Eu não posso fazer nada para mudar esta situação. A minha filha está morta em casa. A minha família se acabou. Que alegria tenho eu de viver sem a minha filha? Mas aí ele demonstra uma fé diferente. Ele diz, eu sei, Jesus, que a minha família está destruída. Mas eu sei que se o Senhor for lá em casa, ela vai voltar a viver outra vez. Eu quero dizer para vocês esta noite. E aquele homem levou Jesus, tomou Jesus pelos braços e disse, Jesus, vamos lá em casa,
porque a minha filha está morta e não tem alegria mais lá. Eu quero dizer para vocês que Jesus está aqui esta noite. E você pode convidá-lo a ir à sua casa. E Ele vai restaurar a sua família. Ele vai restaurar aonde tem morte. Fazer tudo ser alegria outra vez. Mas parecia que não dava para fazer mais nada. Porque parece que na hora que as coisas começam a ficar ruins, outras pessoas se juntam para chorar junto, mas não apenas para se compadecer, mas para trazer falsas esperanças de que as coisas vão melhorar sem resolver aquele problema. Vai passar, mas o seu filho não vai ter jeito. Aguente. Talvez aquele povo que estava na casa daquele homem, daquela família, dizia: aguenta firme, isso vai passar, vocês vão esquecer. Mas o pai está dizendo: mas a minha filha não vai voltar. Talvez disseram para você: continue, isso vai mudar, você vai esquecer. Eu não quero esquecer, eu quero que o meu filho seja restaurado. Talvez disseram para você: casamento é assim mesmo, arruma outra, arruma outro. Mas você está dizendo: mas eu não quero, eu quero que o meu casamento seja restaurado. Mas o que as pessoas dizem não resolve o seu problema, não muda nada. Mas Jesus chega e as coisas mudam. Quando Jesus chega na casa daquele homem, não tinha esperança nenhuma. Ele de longe escuta a música fúnebre tocar. Jesus toca todo mundo da casa. Pede para todo mundo sair. Aqueles que diziam: vai melhorar, vai mudar. Jesus disse: vão todos embora. E quando só ficou a família, Jesus chamou a menina e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. E ele devolveu a alegria ao seio da família. Irmãos, às vezes nós nos juntamos com um bando de gente que só tem palavras negativas, só tem palavras que levam você para mais sofrimento ainda. Só pode dizer a você: esquece, arruma outro homem, arruma outra mulher, esse teu filho não tem jeito, larga para lá, essa tua família já era, deixa quieto isso aí. Junte-se com Jesus, que vai dizer o seguinte: menina, levanta-se. Ela não está morta, ela está dormindo. A sua família não acabou, é só uma fase. Estão dizendo: a sua família está destruída. Jesus está dizendo: não, eu posso restaurar a tua família outra vez. E Jesus restaura e trouxe de volta à vida aquela menina. A fé que restaura a família, só em Jesus. Terceira fé demonstrada aqui, talvez a que mais precisamos prestar atenção. 2 cegos, que Jesus pergunta: vocês creem que podem ver? Tens fé que podem ver? E eles disseram: sim, Senhor. E Jesus responde: então, seja feita segundo a sua fé. Toca nos olhos dos cegos, e eles voltam a ver, ou começam a ver. Mas eles nunca viram. Nunca viram. O que dissesse para eles, eles acreditavam. Passe a mão aqui. É verde. Nasceu dizendo que é verde. Anda por aqui, é melhor. Ele sempre andou por ali, ele nunca viu. Disseram para ele que era melhor. Aqui eu quero falar da cegueira espiritual, que tem cegado as pessoas, inclusive os cristãos. Enquanto você não abrir os olhos, você vai viver dentro das perspectivas de outras pessoas.
e não daquelas que de fato é verdadeira. E aí você se limita a fazer coisas, porque você só vai até onde dizem para você que pode ir. A sua fé pode estar pautada na perspectiva de outro, mas este outro não tem fé. Ele só pode dizer a você pensamentos positivos. A sua religião é pautada dentro daquilo que te ensinaram na infância. E você não se desapega de amuletos, de coisas que te trazem esperança e alegria. A sua vida não muda, fica estagnada aquilo mesmo. Porque você não vê, não enxerga as coisas. Faz porque o outro disse. O outro é quem viu, mas ele não viu da maneira correta. E você que não enxerga, anda na perspectiva dos outros. Os dois cegos não podiam ver. Nunca viram. Disseram que ele não podia trabalhar. Disseram que ele tinha que ser fadado a pedir esmolas. Disseram que ele não era bem-vindo à sociedade, era excluído. A maioria deles vivia à margem, pedindo esmolas, vivendo de doações. O que foi que disseram para vocês, na sua infância? Que por mais que o pastor venha a esse púlpito, e abra as escrituras, e abra como deve ser vivido, você está tão apegado no que disseram para você lá atrás, que você não pode mudar os seus conceitos, a sua mente está fechada, os seus olhos estão fechados, e você vive na escuridão, andando na perspectiva dos outros. Disseram que você não pode se formar, disseram que você nunca pode ser um pastor, um cantor, um evangelista, um missionário. Disseram que você nunca vai ser uma boa mãe, um bom pai, um bom marido. E você acredita? Jesus quer abrir os seus olhos esta noite. Mas é só a fé em Jesus que abre os olhos do cego. E agora você pode ver. E não adianta dizer para você, depois que os olhos de uma pessoa é aberta, ele passa a ver a vida de outra forma. Não adianta dizer para você, não fale mais nada, fique quieto. Jesus disse para aqueles dois cegos, e o texto diz severamente, Jesus os advertiu: não fale nada a ninguém. Eles nem prestaram atenção no que Jesus falou. Eles estavam enxergando. E saíram gritando aos quatro cantos: nós vemos, Jesus abre os olhos dos cegos. Eu era cego e vejo. Você não pode dizer nada de esperança para os outros, porque desde a sua infância o que disseram para você foi que você não pode, não é capaz, que você é fraco. E Jesus está dizendo: tenha fé em mim. E o cego respondeu: eu tenho. E Jesus disse: então veja. Vocês vão abrir os olhos de tal maneira que a sua vida vai ser desamarrada, desatada, para a sua prosperidade, para a criação dos seus filhos, para o ministério na casa do Senhor, para ajudar os outros, para ver a vida de uma maneira diferente, porque você agora pode ver, você enxerga a luz das Escrituras, a luz daquilo que é real, e não a luz daquilo que disseram a vocês. Não vivam segundo o que os outros estão dizendo para vocês fazer. Jesus está dizendo: veja você mesmo. Qual que é a conclusão desta noite? E aqui eu quero chamar os irmãos para nós cantarmos um louvor e orarmos. A conclusão é: pensamentos positivos, palavras de esperança, ajuda, você se anima, mas dentro de uma circunstância onde não há o que se fazer. As palavras positivas talvez te causam até raiva, ódio, porque não faz mudar as coisas. Mas diante dessas coisas, vocês precisam ter fé em Jesus.
Só a fé em Jesus muda as coisas. Só a fé em Jesus estanca o sangramento da alma. E você pode perdoar, pode liberar perdão, pode ser uma pessoa de esperança, pode ser aquele que não acha que homem não presta, pode ser aquela mulher que não acha que foi excluída da família, que a família não presta. Jesus restaura. Você vive sangrando e Jesus restaura as suas forças. Mas talvez você nem acredita mais na família, por conta das coisas que te aconteceram. Mas a fé em Jesus restaura a tua família. E a fé em Jesus abre os teus olhos, para você a partir de então, ver as coisas e poder decidir à luz do que Jesus tem para a sua vida, e não à luz do que os outros dizem para você. Amém? Irmãos, em meio a crises, a pandemia, a epidemia, seja o que for, há palavras negativas, de que agora as suas finanças vão para baixo, agora acabou, como vamos trabalhar, como vamos estudar. Diante de todas essas coisas, tenha fé em Jesus. Tenha fé em Jesus, que as coisas vão mudar. E não é pensamento positivo. Ele toca no cego e ele abre os olhos. Ele toca no morto e a família é restaurada. A você toca em Jesus e o seu sangramento vai cessar. Se vocês puderem se colocar de pé. Nós vamos cantar um louvor e depois vamos orar. E quero que vocês vão embora com o coração cheio de fé e esperança. Não se deixe levar, irmãos, por crises, por comentários. Faça a sua parte dentro da sociedade, dentro das normas, mas tenha esperança. Nós não vivemos a partir do que os outros dizem, vivemos com a fé genuína em Jesus Cristo.